Evangelho que escreveu João, capítulo 12, a partir do versículo 20. Um texto carregado de afeto, de devoção. João 12, versículo 20 ao 33. Havia alguns gregos na cidade que tinham vindo para adorar na festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, na Galileia, e pediram: queremos ver Jesus, pode nos ajudar? Filipe contou a André e ambos foram consultar Jesus. Ele respondeu: o tempo é agora, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Ouçam com atenção: a não ser que o grão de trigo seja enterrado no solo e morra para o mundo, não será nada mais que um grão de trigo. Mas se for enterrado, irá brotar e se reproduzir muitas e muitas vezes. Do mesmo modo, qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é, a está destruindo. Mas, se você perde sua vida sem criar obstáculos ao amor, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Se qualquer um de vocês quiser me servir, seja meu seguidor. Aí vocês estarão onde eu estiver, prontos para servir. O Pai honrará e recompensará quem me servir. Agora estou angustiado. O que direi? Pai, livra-me? Não, pois é para isso que eu vim. Eu direi: Pai, manifesta a tua glória. Uma voz veio do céu: eu o glorifiquei, e o glorificarei outra vez. A multidão que ouviu a voz disse: foi um trovão. Outros disseram: um anjo falou com ele. Jesus disse: a voz não falava a mim, mas a vocês. Neste momento, o mundo está em crise. Satanás, o governante deste mundo, será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim e os reunirei ao meu redor. Ele disse isso para mostrar como iria morrer. Vamos orar? Pai, que honra, que privilégio poder estar diante dessa história de Jesus e poder pensar sobre ela e poder extrair reflexões do Evangelho, desse texto. Não podemos fazer isso sem a tua unção e sem a tua graça, Pai. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir, com maior carinho, Deus, e guardar a tua palavra. Que essa minha reflexão seja palavra do Senhor para este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, e consiga, Senhor, atravessar o coração e tocar no mais íntimo do nosso ser. Precisamos da tua graça e unção para que isso aconteça nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Jesus está na véspera de sua morte, e ele sabe disso. Fica evidente no texto com algumas expressões do tipo: o tempo é agora, chegou a hora, o grão que deve morrer, quem perder a sua vida. Parece até que Jesus suspeita do gênero da sua morte, que é a crucificação. Quando eu for levantado, atrairei a muitos. Jesus sabe que sua morte se avizinha. Não somente isso, fica claro no texto que, além de Jesus saber da sua morte, ele se angustia, ele sente medo, ele reflete sobre o tema, ele ora, aprende e encara o processo. E ele faz isso ao mesmo tempo que ensina aos seus discípulos. Jesus convida os seus discípulos para uma reflexão. Parece que ele não quer fazer a travessia sozinho, seja por medo ou porque, como um rabino, ele quer compartilhar uma sabedoria. Deixa eu falar para vocês aqui desse instante. Durante toda a sua missão, Jesus ensina como viver uma vida
digna, uma vida honrosa, uma vida boa. Como ser gente do bem, uma pessoa melhor nas relações, na religião, no trabalho, no dia a dia. Jesus nos ensina a viver. Mas dizer que Jesus nos ensina a viver implica dizer que Ele também nos ensina a morrer. Que história é essa, pastor Márcio? Vamos aprender a morrer? Calma. Jesus nos ensina a atravessar processos de morte, a encarar os processos de morte. Sim, porque viver é também morrer. A morte não acontece à parte da vida, mas dentro da vida. Os processos de morte que nós atravessamos no dia a dia acontecem dentro da vida e não fora da vida. Viver, entre outros, é conceber, nascer, crescer, aprender, imaginar, trabalhar, se relacionar, conhecer, gozar, fracassar, experimentar, amar e ser amado, conquistar, chorar, rir, se deprimir, crer, esperançar, descansar, envelhecer, superar e também morrer. Morrer, processos de morte também fazem parte da vida. A vida, portanto, é feita de paradoxos, de pausas e sons, do doce, amargo, colorido e preto branco, altos e baixos, perdas e ganho, o bem e o mal, morte e vida, para usar uma linguagem da Bíblia, joio e trigo. E está tudo misturado, gente. Está tudo amalgamado, de maneira que, se a gente tirar um, pode estragar o todo. Se a gente mexer em um, pode ruir o edifício. Como Clarice Lispector escreveu, até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Então está tudo misturado, não dá para mexer. A vida se fia, portanto, nessa ambiguidade. E é isso que torna a vida interessante, essa dinâmica. Não há beleza sem a simetria. Pense num quadro lindo. Ele não é feito apenas de luzes, mas também de sombras. Se pintar o quadro só com luzes, sem aquelas sombras, fica um quadro chapado, fica um quadro feio. Uma música se faz com sons e pausas, não somente de repouso, mas também de tensão. Um bom romance é aquele que se faz com conflitos, que tem dramas. O amor é belo porque tem saudade e presença. A vida se constrói com pigmentos de nascimentos e mortes. Uma pessoa madura, interessante, sábia, temperou a sua vida com dor, com tristeza e com angústia. Como escreveu Rubem Alves, ostra feliz não faz pérola. Né? A pérola é feita do sofrimento causado por um grãozinho de areia que entra na ostra e o molusco fica brigando ali pelo menos 3 anos, sofrendo, aí constrói a pérola. Ostra feliz não faz pérola. Na véspera de sua morte, Jesus faz uma pérola para nós, humanos aflitos, atrapalhados na arte de viver. Na iminência da sua morte, Jesus convida os seus discípulos para uma conversa franca, corajosa e libertadora. Eu gostaria de dividir com vocês alguns conceitos a partir do texto que a gente leu. Primeiro, para que as perdas não me matem, é necessário que eu as sepulte. Para que as perdas da vida não me matem, é necessário que eu enterre. A vida se faz nessa ambiguidade, numa dinâmica louca, às vezes absurda e imprevisível, que vai de um polo a outro em instantes, da glória ao pó, do reconhecimento ao fracasso, portas que se fecham, portas que se abrem. Você já passou por isso? Algum período da sua vida? Nossa, o que está acontecendo com a minha vida? Deu uma guinada,
estava num tempo tão bom e o que foi que aconteceu? Num lapso de segundo, tudo mudou. Histórias que começam e terminam, e nós estamos aí no meio, tentando sobreviver. Como é que faz? Ainda mais quando a gente insiste no impossível, que é, sabe o quê? Controlar a vida. A gente tenta controlar os eventos, as pessoas, as coisas. A gente tem essa tendência. Eu não diria nem apenas pela sede do poder, mas por desespero mesmo. A gente quer controlar a agenda, a gente quer controlar as coisas, a gente quer controlar, a gente faz planos, porque a vida é tão imprevisível. Mas sabe por que a gente sofre? Porque nós perdemos o controle. Ou melhor, porque nós nos iludimos que podemos controlar a vida, seja através da fé, seja pelo trabalho, seja pela razão, seja pelo dinheiro. E a gente se ilude que vai dar um certo controle, mas não tem jeito. A vida sempre vai sair do trilho. Alguns planos você não vai conseguir realizar. Histórias vão ter fim. Filhos vão fazer escolhas distintas das suas. Talvez vão te magoar. Amigos e líderes vão te decepcionar. Não tem como controlar a vida absolutamente. E aí, vem Jesus com uma sugestão que vai na contramão daquilo que a gente aprendeu a vida toda. Jesus tem uma sugestão aqui tão absurda, mas tão simples. Não simples de fazer, mas tão à mão, tão à disposição. Qual é? Vejam. Quando ele diz assim: a não ser que o grão de trigo seja enterrado no solo e morra para o mundo, não será nada mais que um grão de trigo, mas se for enterrado, irá brotar e se reproduzir. Do mesmo modo, qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é, a está destruindo. Mas se você perde sua vida sem criar obstáculos ao amor, você a terá para sempre. O que é que eu vejo aqui? Em outras palavras, perdeu? Aceita. Aceita que dói menos. Foi embora? Deixa aí. Vai fazer o quê? Acabou? Toma outro caminho. Game over. Recomeça. Não é óbvio, é tão simples. O projeto morreu, enterra. Não tem remédio, remediado está. Disso depende o seu recomeço. Disso depende você reinventar a sua vida. Parece, eu admito, que é resignação, conformismo. Aconteceu mesmo. Deixa assim, Mas não é uma apatia. Jesus sugere aqui é uma ação honrosa, é uma atitude, uma escolha que exige fé e coragem. Perdeu, meu filho, vira a página, começa outra coisa, muda de esperança. Não permita que as suas perdas suguem a sua vida, mas antes escolha sepultá-las. Enquanto não fizer, vai ficar patinando na vida. Não deixe que seus dramas lhe matem, mas antes os enterre, pelo amor de Deus. Um projeto acabou, não morra junto com ele. Não deixe que uma história que teve fim seja o seu fim. E para isso acontecer, é preciso enterrar o fim da história. Enterra e parte para outra. Sua vida continuar vai depender desse desapego. Desapega. Estou fazendo propaganda aqui de nada, não. Desapega. É difícil desapegar, Principalmente quando a gente faz mudança, a gente enche de coisa e desapegar daquela canetinha Bic sem tinta. Desapega, deixa ir embora. É questão de vida ou morte. Você virar a página. E não, mais uma vez, não é resignação. Poxa, aconteceu. Não, é você, numa escolha deliberada. Não, vou virar essa página. Foi embora. Adeus. Virou as costas para ti, Deus te abençoe. É uma questão existencial, você dar um basta, virar as costas, mudar de esperança. Ok, você fracassou, perdeu, pisou na bola, mas vai ficar a vida toda se lamentando? O casamento teve fim, mas vai fazer quantas orações para o parceiro voltar?
Você errou muito feio, mas quanto tempo você vai carregar essa culpa, meu irmão? Quando vai terminar o luto? Tem hora de lamentar, tem hora de chorar, mas quando é que vai acabar? Né? O poeta canta: tristeza não tem fim, felicidade sim. Mas eu queria propor também diferente, que a tristeza tem fim. Poxa, por que essa? A gente acredita na efemeridade da felicidade, mas não na efemeridade da tristeza? Tristeza também tem fim, aí você tem que bater o pé. Não, chega de chorar. Vamos lá, tentar de novo. Aí se chorar, se cair, chora, chama alguém para chorar junto com você, mas toca o barco. Não é fácil saber perder, né? Não é verdade? Ninguém gosta de perder. É que a gente aprendeu desde cedo a perseguir os pódios, né? Vocês devem concordar comigo que desde cedo, nas escolas, cara, primeiro lugar disso, primeiro lugar, vamos fazer um... Desde cedo, nós fomos ensinados a idolatrar os campeões, os carismáticos, os vencedores, e é difícil, né, é difícil lidar com a perda, porque a gente está viciado nisso. Nós alimentamos a ilusão de que se pode ganhar sempre. E para quem está há mais tempo na igreja evangélica, né, desde novo, já deve ter ouvido mentiras do tipo: derrota não é coisa de cristão. Que é isso, meu irmão? Derrota não é coisa de cristão. O crente tem que ser a cabeça. Aí a gente se ilude, né? Esse auto-engano de, poxa, tem alguma coisa errada comigo, porque eu fracasso às vezes, porque eu não ganho todas, deve ter um pecado aqui comigo, deve ter alguma coisa. Aí a gente fica se iludindo que o crente não chora, o crente não pode perder, mas ninguém falou que no meio do caminho tem uma pedra, que a gente chora, que a gente se deprime, que a gente se cansa, perde as forças, que a gente se decepciona. Reconhecer que perdeu não é vergonhoso, não é vergonhoso, pelo contrário, é honroso e humano. A canção do grupo Los Hermanos, O Vencedor, é libertadora. Eu queria ler para vocês. Diz assim: olha lá, quem vem do lado oposto, vem sem gosto de viver. Olha lá, que os bravos são escravos, sãos e salvos de sofrer. Olha lá, quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá, quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Eu, que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar para não faltar amor. Olha você e diz que não. Vive a esconder o coração. Não faz isso, amigo. Já se sabe que você só procura abrigo, mas não deixa ninguém ver. Por que será? Eu, que já não sou assim, muito de ganhar, junto as mãos ao meu redor, faço o melhor que sou capaz, só para viver em paz. Isso é evangelho. Isso é libertador. A gente não vai ganhar todas. A vida lhe deu uma rasteira. Você está passando pelos piores dias da sua vida. Uma tragédia bateu à sua porta. Você perdeu alguém. Não deixe isso tudo enfiar você num buraco. Antes, tome a iniciativa de enterrar essa história. Isso vai te trazer um fôlego novo para escrever uma nova página na tua vida. Segundo, traduzir as intempéries da vida pela ordem do amor acumula aflições. É comum a gente interpretar os eventos desagradáveis da vida afetuosamente, pela ordem do amor. Assim, a vida é injusta comigo, cara. Não sou amado. O que foi que eu fiz para merecer isso? Seria melhor não ter nascido. Alguém está aprontando para mim. O que foi que eu... A vida é injusta, mas, ora, a vida não é um ente que ama e que não ama. Não é uma pessoa. A vida não é um sujeito que ama, que deprecia, que sente. Não. A vida não premia, não condena. O universo não conspira contra você. Por mais que às vezes a gente pense assim, puxa,
o universo está conspirando contra mim. Não, ele não te odeia, ele não te ama. O universo, a vida é neutra. Não é verdade que você sofreu uma perda, bateu o carro, foi reprovado na seleção, ficou doente, está desempregado, passou por uma desilusão amorosa, porque a vida quis assim. Não, aconteceu. Melhor pensar esses eventos sobre outras verdades. Por exemplo, a do caos, das probabilidades, das coincidências, das liberdades mal usadas, da autonomia da natureza. Não é que você é mal amado. A vida é neutra. Como diz um ditado, uma tomada elétrica não é moral ou ética. Ou seja, irmão, a mesma tomada que você usa para facilitar a sua vida em casa, se você molhar o dedo e enfiar ali na tomada, você vai levar um baita choque. A vida é neutra, não é moral ou ética, não é boa ou ruim, né? A água que sacia minha sede também afoga pessoas. Aviões caem. Aviões que encurtam distâncias também caem. Pessoas usam liberdade para o bem, outras para o mal. Bactérias se proliferam, e assim é a vida. Mas o que é pior, é muito comum as pessoas traduzirem o problema do mal, do sofrimento, os dramas da vida, sob a ótica da vontade de Deus. Ai, gente, essa expressão complica tanto. Vontade de Deus. Alguns religiosos pensam assim: tudo que acontece na vida é da vontade de Deus, seja porque Ele tem um plano misterioso, ou porque você está em pecado, ou porque você não tem fé suficiente, ou porque você não seguiu à risca os mandamentos. Mais uma vez, é traduzir os eventos da vida, os episódios da vida, sob a ótica do amor. E pior, do amor de Deus. Porque quem tem um Deus como esse, não precisa de inimigo, né? Permitiu o mal para mim só porque eu não orei bastante? Isso é desleal e uma mentira, queridos, porque os eventos do universo não têm relação com o amor de Deus. Não basta o passar por perrengues e ainda tem que se sentir mal amado por Deus. O que você está enfrentando, essa tristeza que parece não ter fim, essa dor que sufoca, o fracasso, a solidão, as faltas de oportunidade, a rejeição, não é porque Deus não te quer bem. Por favor, não acredite nisso, senão vai acumular aflições. Nós lemos no versículo 25, se você perde a sua vida sem criar obstáculos ao amor, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Ou seja, uma vida boa, eterna e real, como usa aqui a expressão, é aquela que quando passa por dramas, não os traduz pela via do amor, não são obstáculos ao amor. Você vai viver dramas, não porque Deus não te ama, porque espera de você mais santidade, mais oração, mais culto, oferta, não. Você vai passar por dilemas, porque a vida é assim. O Deus em quem eu acredito, Ele ama de graça, sem porquês. O Deus que Jesus nos apresentou, ama não como recompensa, mas como iniciativa. Ele nos amou primeiro, Ele ama como iniciativa. Quando Jesus orou assim, Pai, glorifica o Teu nome, se revela a mim. Em outras palavras, me aprove, reconheça, me ame. O que é que Deus diz? Eu o tenho glorificado e ainda o glorificarei. Como quem diz assim, a morte que você vai enfrentar, meu filho, não tem nada a ver com o fato de eu te querer bem ou não. Glorifiquei e ainda glorificarei, mas você vai ter que encarar a vida, a morte e os seus medos. Da mesma maneira, Deus diz a você, eu te amei, te amo e sempre te amarei, mas você terá aflições, porque assim é a vida. Eu te amo, mas não vou facilitar a sua vida. Melhor, aliás, porque eu te amo,
é que eu não vou facilitar a sua vida, porque eu não quero roubar o direito de você aprender, de você crescer. Você está enfrentando coisas terríveis e incompreensíveis. Eu sei que dói, que é ruim, é indesejável, mas não se esqueça, o amor de Deus por você não é uma questão, mas fato. Ele continua a te amar. No dia mau, tenha todas as dúvidas, menos esta, que Deus te ama. Coragem é enfrentar os medos. O medo é um sentimento legítimo, porque é humano. Todos nós sentimos medos, em situações e graus diferentes. Você não sente medo porque lhe falta fé. Não, porque você é gente. Os nossos medos são muitos e temos que conviver com eles. Talvez você se reconheça em alguns medos dessa música do Lenine, que eu vou ler para vocês. A música Medo, de Lenine. Vê se você está nessa lista aí. Tenho medo de gente e de solidão. Tenho medo da vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar e medo de escapulir. Medo que dá medo do medo que dá. Tenho medo de acender e medo de apagar. Tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa onde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Tenho medo de parar e medo de avançar. Tenho medo de amarrar e medo de quebrar. Tenho medo de exigir e medo de deixar. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. Medo de olhar no fundo, medo de dobrar a esquina, medo de ficar no escuro, de passar em branco, de cruzar a linha, medo de se achar sozinho, de perder a rédea, a pose e o prumo, medo de pedir arrego, medo de vagar sem rumo, medo estampado na cara ou escondido no porão, o medo circulando nas veias ou em rota de colisão. O medo é do Deus ou do demo, é ordem ou a confusão. O medo é medonho, o medo domina, o medo é a medida da indecisão. Medo de fechar a cara, medo de encarar, medo de calar a boca, medo de escutar, medo de passar a perna, medo de cair, medo de fazer de conta, medo de dormir, medo de se arrepender, medo de deixar por fazer, medo de se amargurar pelo que não se fez, medo de perder a vez, medo de fugir da raia na hora H, medo de morrer na praia depois de beber o mar, medo que dá medo do medo que dá. Eita, que é medo, né? Você está aí ou ainda tem outro medo que não está listado aí? Não é vergonhoso dizer dos nossos medos, dos nossos temores, confessar o nosso temor, o nosso medo. Não é verdade que o crente não tem medo, que gente de fé não tem medo. Ninguém dá conta dessa fé, nem eu, nem você, nem Jesus. Jesus sentiu medo. Não é forçoso dizer que Jesus pensou em desistir, que ele se angustiou, que ele pensou em voltar atrás, pensou em pedir intervenção de Deus. Nada mais humano. Quantas vezes nós já fizemos isso? A impressão que nós temos ao ler o texto é que Jesus vive esse dilema enquanto fala com seus discípulos. Parece que no mesmo instante que ele luta com seu medo, Jesus ensina os discípulos. Ele diz assim: estou angustiado. Angustiado por quê? Porque ele sabe que vai morrer. O que direi? Pai, livra-me? Não, pois para isso que eu vim. Pai, manifesta a tua glória. Sentir medo é humano. Jesus Cristo sentiu medo. Agora, a questão não é sentir medo, mas se o medo vai nos paralisar. Essa é a grande questão. Não é sentir medo, você vai sentir medo. A questão é se o medo vai atrofiar as suas habilidades, vai inibir a sua criatividade, nos fazer apelar a soluções mágicas. Jesus sentiu medo, mas não foi covarde. Não foi covarde, foi corajoso. E coragem não é ausência de medo, mas seguir em frente apesar dos medos. Seguir em frente carregando os medos, consciente dos seus medos. Diante dessa ambiguidade da vida, é inevitável não sentir medo.
Não tem como, porque nós lidamos com o incerto o tempo todo, com o desconhecido, novos desafios, perdas e ganhos, com o fim de projetos. Não dá tempo esperar que o medo passe para a gente continuar. Não, está com medo? Vai com medo mesmo. Está com medo? Vai com medo, não dá tempo. Deixa eu passar meu medo. Não. Enquanto você não encarar, você ainda vai continuar sentindo medo. Vai com medo mesmo. Como diz a canção do Milton Nascimento: nada temer se não correr da luta, nada fazer se não esquecer o medo. Leva o medo contigo e encara essa vida, encara. Um mecanismo muito comum que alguns pastores, outros que se dizem apóstolos, gurus religiosos ensinam diante desse imponderável da vida, diante do imprevisível da vida, é apelar aos poderes divinos, aos poderes, a recorrer a Deus como uma solução mágica. Mas isso seria burlar a regra do jogo da vida, seria burlar a vida, que é se virar com o que tem. Qual é a regra da vida? É se virar com o que se tem, com aquilo que você é, com aquilo que você tem. Jesus se recusou a apelar a Deus. Jesus não recorreu a poderes divinos para facilitar a sua vida. Ele disse aos seus discípulos: estou angustiado. Eu direi ao Pai: Pai, me livra? Não. Pai, manifesta a tua glória. Não, Pai, não me livra. Eu quero passar por isso aqui. Coragem de Jesus. Me livra de quê? Para isso o quê? Pois é para isso que eu vim. Jesus disse: para isso que eu vim. Para isso o quê? Para ser gente, encarar a vida como ela é, como humano que ele é. Nem a morte, nem os seus medos fez Jesus apelar a poderes mágicos divinos e extra-humanos. Jesus queria enfrentar a morte e os seus medos com aquilo que ele tinha. Assim, ele nos deu exemplo de que é possível. Como? De onde tirar força quando se tem medo? De onde tirar recurso quando tudo acabou? Na iminência do perigo, o que fazer? A resposta é cheia de paradoxos. Veja, as pessoas que perderam a força vão tirar a força da onde? Da fraqueza. Não é um paradoxo? Olha o que Paulo diz. O que Deus diz para Paulo, certa vez: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É da fraqueza que você vai tirar força. Quem perdeu as esperanças, de onde tira a esperança? Da falta de esperança. Romanos 4,18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. De onde tirar a vida quando se morre? Da própria morte. Se o grão de trigo morrer, produz muitos frutos. Tá, Márcio, mas você está sendo muito poético. Está sendo muito poético. Dá para ser mais claro? Ok. Sabe de onde vem a saída? De dentro de você. Todos os recursos que você precisa para virar o jogo estão dentro de você. E você vai encontrar quando usar a coragem. Está em você o recurso para virar o jogo. Tá, então para que serve Deus? Então vou ficar sem Deus, cara. Sou eu. E Deus com isso? Opa! Primeiro, você só consegue fazer isso porque quem te deu os recursos suficientes para você viver a vida foi Deus. Ele que te deu todo esse recurso, esse potencial que está dentro de você, e parece que ele está gritando, acredita, você pode. A vida de Jesus aqui na terra foi basicamente para convencer as pessoas que elas podiam fazer a sua história sem apelar aos poderes divinos.
Jesus acreditava nas pessoas mesmo quando elas não acreditavam em si mesmas. Então, a luta de Jesus era todo tempo isso. Vai, tenha fé, cara. Acredita, eu estou junto, vamos lá, você pode. Acredita em você mesmo. Há um verso em 1 Coríntios 10:31, muito interessante. Fala assim: não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Essa provação que você está passando, você pode encarar. Você dá conta desse tempo difícil que você está passando. Creia, é Deus que diz. E além de já nos ter dado todo o recurso para enfrentar os nossos medos, Deus fez outra coisa. O que é? Há uma palavra muito curiosa, muito recorrente na Bíblia, que é a palavra ânimo. Você já leu alguns versículos com essa palavra, ânimo? Um desses versículos é quando Jesus disse para os discípulos assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra ânimo vem de ânimos, que significa ar, sopro, respiração. Ânimos é aquilo que anima o corpo, que põe o corpo em movimento. Na poesia de Gênesis, quando Deus criou o homem, ele soprou nas narinas o ânimos, o fôlego de vida. O uso dessa palavra é muito recorrente na Bíblia. E eu sugiro que a leitura dessa palavra venha acompanhada da imagem de Deus soprando o seu hálito nas suas narinas e dizendo: ânimo, meu filho, se põe em movimento. Ânimo, mulher, acredita. Ânimo, tenha coragem, vai dar certo. Além de nos criar com todos os recursos suficientes para encarar a vida sem auxílios dos céus, Deus anima a gente de diversas maneiras. Numa pregação, numa música, num filme, num abraço do irmão, na oração, dizendo: ânimo, meu filho, você consegue. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ânimo, ânimo. Nesse universo louco, nessa vida ambígua, você não está sozinho. O Espírito Santo está do teu lado. O sopro divino está do teu lado, o Consolador e o Ajudador, soprando esse fôlego, esse ânimo, te animando. Vamos, vamos, meu filho, vai dar certo. Ânimo, 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 ânimo. Fica em pé comigo.